Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais uma meditação falando dos degraus da dor. Quando estamos conversando com pessoas, às vezes numa roda de chimarrão, pelo WhatsApp, Facebook, uma palavra pelo Zoom em atendimento, quando estamos caminhando com alguém, geralmente as pessoas contam coisas do quê? Da família, do dia a dia, do trabalho. E muito se fala e vem o que está doendo. O que está doendo? As dores que fazem parte do dia a dia. Em algumas situações, essas dores fazem parte do amanhecer ao pôr do sol. E é bom partilhar. Uma alegria compartilhada aumenta e uma tristeza, uma dor compartilhada diminui. O que não é bom quando alguém está falando para você da dor, daquilo que está acontecendo, daquilo que lhe incomoda, né? E você começa a dizer, isso não é nada. A minha dor, é bem pior. Às vezes tem pessoas que não deixam nem o outro terminar de falar, de partilhar, de contar aquilo que está incomodando e já é interrompido por uma situação interna da própria pessoa, né? E aí a gente vê como nós não queremos ouvir o que o outro está falando. Nós tentamos de certa forma medir a dor do outro e até minimizar a dor do outro. Quando centenas de pessoas são mortas num acidente e aí todo mundo, quanta dor, quanto sofrimento, ficamos horrorizados, mas quando muito mais do que quando uma pessoa é morta. Só que aí a gente pode comparar assim, não existe dor em massa, tá, gente? Não existe dor em massa. A dor, ela é individual, ela é particular, ela é íntima, ela é sentida individualmente, mas precisa muitas vezes ser compreendida coletivamente pela família e pela sociedade. Nós não podemos jogar a nossa dor para a massa. E muitas vezes hoje a gente está fazendo de conta que não é nada. Como assim? O que acontece? Pela correria, pelo individualismo, pela falta de compreensão, pelas tantas demandas que temos do dia a dia, as pessoas elas não querem conviver mais com quem sofre, com quem lamenta, com quem geme, com as dores do mundo. Elas querem ver coisas boas, né? Hoje há uma pesquisa que na mídia cada vez menos pessoas estão olhando o jornal, porque é só a dor, só a briga, só o lamento, só a confusão. Então as pessoas já querem olhar a sua rede social e ali olharem as notícias. E as pessoas não notam que grande parte estão pessoas ficando frias e insensíveis à dor. Quando alguém fala que está doendo, ou até um próprio familiar, ou um filho fala que está dor, o filho está com dor, está gemendo, então vai ver com a oma lá, ver com o opa, ver com o papai, a mamãe não pode agora. Então, vamos refletir sobre isso, o que está acontecendo? Como estamos olhando para as dores à nossa volta? Há pessoas que, quando estão com muitas dores ou passando algo muito difícil na vida, se tornam pessoas amargas, raivosas, vingativas, tentam colocar a culpa em todo mundo, afastam todo mundo, né? Se tornam pessoas, de certa forma, muito tristes, revoltadas com a vida, com a família, com Deus, com si próprias. Um grande exemplo que nós temos como cristãos é a vida do apóstolo Paulo. Quero ler um versículo bíblico que diz assim, Filipenses capítulo 4,
versículo 12 e 13. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta afirmação vem do nosso querido apóstolo Paulo, um homem que conheceu muitas dores. Quando a gente fala isso, a gente pode dizer assim: Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, ainda enfrentou um naufrágio em Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou a Roma preso e algemado. Mas, apesar de tudo isso, quanta coisa, né, gente? Vocês já escreveram um livrinho da vida de vocês com alguns itens assim, daquilo que aconteceu, com as suas dores? Apesar de tudo isso, ele nunca desistiu. Tudo, ele dizia, aponta para Deus. Tem algum motivo, né? Em meio a tudo isso, ele proclamava o amor e o evangelho de Jesus Cristo. Qual é a sua dor? Em que degrau você está? Qual é a sua dor física e emocional? O que você tem passado? Quando nós enxergamos o propósito da dor na nossa vida, nós nos tornamos pessoas mais fortes. Que Deus lhe fortaleça, lhe abençoe, que o amor seja um analgésico para a dor na sua vida. E eu finalizo com uma palavra do profeta Isaías que diz assim, capítulo 66, versículo 9: Não causarei dor, sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.